Olá, bom dia. Estamos começando aqui mais um Café com Massagem. Hoje, quinta-feira, e a gente vem falando ao longo dessa semana sobre as emoções, sobre estados emocionais, sobre somatização, sobre esses problemas que vão se traduzindo em dores, as emoções que vão machucando as pessoas e como nós, dentro da massoterapia, das terapias do toque, conseguimos nos sentir úteis dentro dessa estrutura, como a gente pode ajudar as pessoas entendendo dessa situação. E hoje a gente vai estar falando então aqui sobre a linguagem das emoções. Muito bom dia para você que está me acompanhando aqui pelo Instagram, para você que está acompanhando aqui pelo YouTube também. Hoje a gente vai discorrer, então, vamos falar aqui, vamos bater um papo sobre a linguagem das emoções. No mês de agosto a gente vai estar fazendo um curso sobre essas questões, onde a gente vai entregar ali um dicionário das emoções, vamos dizer assim, com mais de 100 problemas que podem ter relação com órgãos, sistemas, dores e partes do corpo. Hoje eu vou falar para você aqui rapidamente sobre algumas dessas situações, como você interpreta, como você avalia, como você, enquanto massoterapeuta, percebe o que está fazendo as pessoas sofrerem, o que está fazendo elas sentirem medo, estresse, raiva, como essas sensações, como essas estruturas emocionais interferem na estrutura física. Vamos dar um bom dia para o pessoal que está chegando aqui, a Patrícia, a Kênia, o Rosenberg está aqui também, ali do Rio de Janeiro, a galera está chegando aqui e vai avisando que a gente está online, tá? A Geu está aqui, a Kátia também está aqui, bom dia, o Rodrigo, o Luiz Carlos, muito bom dia para vocês, a Sandra está falando aqui comigo também. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão da linguagem das emoções e por que é importante do massoterapeuta saber, estar atento, estar atenta a essa estrutura. Essa semana eu atendia a uma paciente já de acompanhamento de longo prazo, a gente está há 2 anos cuidando da estrutura corporal e ajustes da postura dela, e ela tem uma dor que vai e volta em uma região da torácica média próxima da escápula. A gente vai, trabalha, faz a liberação, ela faz o trabalho, ela faz os exercícios de correção, ela pratica atividades de proteção e essa dor, esse problema persiste ali em relação àquele lugar quando ela faz algum tipo de postura ou ela tem alguma carga emocional aliada à estrutura de trabalho. Por exemplo, estresse, tensão, um compromisso, entregar um projeto, o que a deixa tensa, estressada e ansiosa provoca uma descarga tensional nesse grupo, nessa região específica. Em nenhum outro ponto da coluna dessa minha paciente eu encontro problema. Mas naquele pontinho, na borda inferior da escápula, a nível de costelas, ali a gente encontra então essa estrutura. E aí a gente conversando hoje, eu tenho buscado estudar e me aprofundar nas pesquisas para entender como essa estrutura emocional somática gera então um problema mecânico, gera um problema de dor. Isso é muito importante para o massoterapeuta. É importante para a gente saber de onde vem o estresse dessa pessoa, o que está causando o medo, a raiva, a angústia. De repente é uma situação no trabalho, de repente é uma situação com as pessoas que você convive, que essa pessoa convive, no caso. E ela traz para nós massoterapeutas, ela traz essas questões, porque ela comenta sobre isso. Uma perda na família, uma discussão, uma decepção com as pessoas. Como isso atinge os nossos clientes. Então a gente vai montar, a gente já tem pronto boa parte dessa estrutura de um curso sobre isso. Inclusive eu vou contar com a participação de uma psicóloga nessa formação para embasar para nós massoterapeutas com argumentos científicos
da psicologia. Tá? Não vou inventar moda aqui, não vou trazer nada que não tenha como comprovar, como ter um embasamento. E esses sintomas que eu vou trazer aqui para você hoje, deixa eu contar aqui para você ter uma ideia. Hoje eu vou falar aqui para você, então, de sintomas e associações emocionais. Por exemplo, vamos falar de sintomas aqui. Ó. O sintoma que eu vou falar aqui para você hoje: ansiedade, aperto na garganta ou nó na garganta, como algumas pessoas dizem. Eu tenho um nó na garganta, eu tenho uma emoção que está presa, eu não consigo. Eu tenho uma paciente cujo esposo faleceu que ela falou: eu não consigo chorar. Com 50 e poucos anos de casado e eu não consigo chorar a perda dele. Eu me emociono, eu me angustio, mas parece, até me deu aqui agora, parece que tem um nó na garganta e eu não consigo falar. Você já pensou a tensão, a angústia, a repressão e a tensão interna que gera em pessoas que têm esse problema? Então, por que eu trago esse esclarecimento para você? Para que quando essas pessoas chegarem até você, você saiba como ajudar da melhor forma possível. Não está relacionado somente à dor, à estrutura músculo-esquelética funcional, a esse processo da estrutura de massagem somente na musculatura. Está relacionado a algo mais profundo, ao emocional. E se a gente tem essa condição de entender isso, nós podemos ajudar mais. Então hoje eu vou falar aqui para você, à luz desses estudos, sobre ansiedade, aperto na garganta, azia, artrite, bursite, candidíase, ciática e lombar, depressão. Aí a gente tem um monte de outros sintomas, tem mais de 100 sintomas que a gente vai entregar nesse curso. Mas aqui, basicamente, tem disfunção erétil, disfunção da fala, distrofia muscular, problemas estomacais, flacidez das mamas, intestino preso, problemas de pulmão, queda de cabelo, entre outros. Então, tem muito sintoma que está ajustado aí para funcionar em decorrência das emoções. Problemas de saúde e sintomas que advêm deste comportamento bioquímico. Tá? O que a psicossomática diz? A gente ouve muito falar, eu já ouvia, e muitas vezes eu falei sem saber, você está sofrendo de um problema psicossomático, mas às vezes nem eu sabia o que eu estava falando. E aí eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui pesquisar, e ao longo dos últimos 15 anos que eu venho estudando, pesquisando e ajudando pessoas, eu consigo entender melhor, mais profundamente. O que eu não entendo, eu pergunto para neurologista, eu pergunto para endócrino, eu pergunto para psicólogo, eu pergunto para psiquiatra, eu pesquiso, eu busco essas pessoas para tirarem as minhas dúvidas, eu peço qual é o livro que você me indica, qual é a publicação que eu posso ter acesso como um leigo para me trazer informações e aprofundar e eu te fazer perguntas. Esse é o lado bom, por exemplo, de você ter um bom relacionamento com esses profissionais da saúde e até atender alguns. Então a gente tem esse acesso a mais informações. E esse acesso é o que eu estou trazendo para você aqui. Então o que é a psicossomática? Quando a gente fala em problemas psicossomáticos, eu tenho que entender o que é a psicossomática, que nomeia esses problemas. Não basta você dizer que o seu medo está aliado a alguma coisa, você tem como comprovar. E quem comprova isso? Que tipo de estudo validado pela ciência que comprova essa conexão emocional com os problemas físicos? A psicossomática. A psicossomática, então, ela é uma ciência que envolve a medicina e a psicologia. Tá? E como que ela faz os estudos que comprovam cientificamente essa conexão? Através do uso de uma outra ciência. Tá? Essa outra ciência, então, ela é a endocrinologia. A endocrinologia estuda a nossa assinatura bioquímica, ou seja, se eu estou feliz, aconteceu alguma coisa comigo hoje e eu estou muito feliz, você está muito feliz, e aí você vai tirar sangue. Existirão neurotransmissores, neurohormônios que vão aparecer no seu exame que não aparecerão em um exame se você estiver triste, deprimido.
Existem esses exames aprofundados, elaborados. Hoje você tem a sequência completa do DNA humano, pedaço por pedaço, partezinha por partezinha. E aí você acha que você não tem uma assinatura energética, você não tem uma assinatura bioquímica? Então essa assinatura bioquímica gera comportamento, que gera conduta muscular, postural, descargas em órgãos e sistemas. A medicina chinesa já sabe disso há milhares de anos. E nós, na massoterapia, não sabíamos, ou a gente tinha uma vaga noção, agora você vai começar a entender. Então essa psicossomática, essa ciência, ela estuda a nossa assinatura bioquímica. Se eu estou triste, deprimido, feliz, com raiva, tudo isso gera descarga hormonal. Toda a experiência que eu vivo, que eu sinto, que eu experimento, gera em mim, gera no meu paciente uma descarga de hormônios, de fatores bioquímicos, e isso gera uma assinatura. Quando você, terapeuta, toca em alguém, alguém está na sua maca, você coloca uma música, essa música tem uma assinatura e leva para a mente dele, leva a mente dele a uma lembrança. Só um fato que eu quero te contar aqui, de uma paciente minha que me procurou para fazer atendimento por conta de estresse e tensão, professora. 20 e tantos anos de professora, e nessa pandemia ela está sofrendo muito. E aí ela procurou para fazer um trabalho de massoterapia. Eu comumente uso muitos tipos de música para atingir determinadas áreas do cérebro. Músicas, inclusive, com ondas bineurais que eu utilizo. E aí eu coloquei uma música com som de cachoeira e passarinho. Olha só onde é que isso vai levar. Uma coisa simples para mim, uma música que hipoteticamente poderia relaxar a minha cliente. Coloquei lá a música de passarinho, cachoeira, um óleo essencial aromático para inundar a sala com um aroma agradável e fui fazer o meu trabalho. Decorreram ali, não foi 10 minutos de sessão. Eu estava ainda em um trabalho em uma região do corpo segmentada e ela falou para mim, ela parou, pediu, você pode parar um minutinho de fazer a massagem? Eu falei, posso, o que aconteceu? Está sentindo alguma coisa? Logo a gente já pergunta, você está sentindo alguma coisa? E ela falou, tô me sentindo incomodada. Eu falei, alguma coisa que eu fiz, né? Às vezes a gente pensa logo que é o toque que você tá promovendo. Foi alguma coisa que eu fiz? Não, mas essa música aí, ela não me relaxa. Como eu estou estudando, como eu estou pesquisando, eu fui investigar. Tá, e por que ela não te relaxa? O que acontece com você? O que você sente? Eu fico estressada. Eu fico estressada com essa música que tem passarinho cantando. É mesmo? Muita surpresa, porque muita gente dorme com músicas relaxantes. E aí eu fui pesquisando, perguntando para ela, mas por que você se estressa com uma música de cachoeira e passarinho cantando? Ela falou, porque eu, há praticamente 20 anos do meu trabalho, eu trabalho a maioria dos períodos da manhã dando aula, e eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Quando eu acordo, quando o meu despertador toca e eu acordo, os passarinhos, eu moro numa região muito calma, um bairro muito tranquilo, e os passarinhos estão cantando lá fora. É canarinho, é bem-te-vi, são vários passarinhos. Então, ao mesmo tempo que o meu despertador toca, quando eu estou acordando, os passarinhos estão cantando lá fora. Isso, para mim, é um motivo de estresse, porque eu sei que o meu dia, que o meu estresse, que a minha atenção vai começar. Então, eu já acordo com esse barulho. E isso, para mim, é um barulho de alerta, que eu preciso acordar. Ele não me relaxa. Porque eu vou para o meu dia de trabalho, eu vou para o confronto dos meus desafios. Acabei de lembrar de um outro caso aqui, de um empresário que eu atendi há uns 3 anos atrás, e que eu coloquei também um som de cachoeira. Cachoeira, e determinada parte da música tinham ondas do mar. Mas a maioria do tempo dessa música era de cachoeira. Para você ver o que a mente constrói com um simples ajuste. Uma lembrança, uma foto, um momento, inunda a sua cabeça, inunda o seu cérebro de pensamento.
tá? Inunda. E se você sabe disso, você tem como trabalhar o seu cliente, tá? Inclusive com uma musicoterapia. Não é toda música que relaxa. E eu estou provando isso para você pelos meus atendimentos. Eu provei isso para mim, que quando eu fiz um curso, coloca uma música relaxante, coloca piano, coloca flauta, coloca isso, coloca som da natureza. A gente é orientado enquanto a isso. Mas se você não estudar, você não aprende com o seu paciente. E é ele o principal motivador dos seus estudos, não é a apostila. O conhecimento formal leva você até um nível, mas o conhecimento dos atendimentos e do funcionamento do cliente exponencia, leva você a um outro nível de profissional de resultado. É o cliente que importa. Então esse empresário veio também por conta de estresse, ele era da área de transportes e ele teve problemas. Naquela semana ele tinha tido, acho que um caminhão roubado, um motorista dele tinha sido sequestrado, foi parar no cativeiro. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma cidade chamada Iconha, e essa cidade tem muitos empresários do ramo do transporte. Tem inclusive transportadoras muito grandes ali. Então o pessoal vive essa realidade do transporte para o Brasil inteiro. E esse paciente meu, dono de transportadora, estava vivendo aquele caos, aquele estresse, aquela tensão naquela semana. E aí ele veio, coloquei na maca, fiz a anamnese e fomos fazer o trabalho. E aí eu coloquei uma música de cachoeira. Qual não foi a minha surpresa também quando ele estava em decúbito dorsal? Eu estava trabalhando uma liberação de arco de costela, liberação de respiração, porque ele estava muito tenso. Então eu estava trabalhando liberação de grupos de peitoral, de grupo de diafragma, gradil costal, enfim. Quando ele foi virar de decúbito para decúbito ventral, para trabalhar a parte posterior, eu perguntei para ele, essa música tá boa para você? Porque eu lembrei da professora. Falei, cara, eu vou perguntar das músicas que os clientes gostam, para eu poder trabalhar na área cerebral, lá no neocórtex dessa pessoa. E aí ele falou, cara, ele começou a rir. Aí eu perguntei, por que você tá rindo? Ele falou assim para mim, Márcio, essa música que você colocou aí de cachoeira, eu não estou conseguindo relaxar, mas é algo que me traz uma lembrança boa. Eu falei, caramba, o cara não consegue relaxar e tem uma lembrança boa, o que será? Tá, falei, mas me conta o que que é então, para eu poder entender o que que passa na sua cabeça. Ele falou, olha, eu tenho que voltar no meu passado, eu tenho 50 e poucos anos, eu não lembro agora. Eu tenho 50, vamos colocar aqui, eu tenho 56 anos, e esse barulho, quando eu fecho o meu olho, você pode fazer isso agora. Pega qualquer barulho que você tenha aí agora, fecha o seu olho e veja o que que o seu cérebro traz para você de imagem daquele barulho. Onda do mar pode te lembrar o tempo que você ia para a praia, ou pode te lembrar que você não gosta de praia. Mas esse empresário, ele falou, quando eu estou com o olho fechado e esse barulho aí, eu lembro da casa da minha avó. A casa da minha avó no interior de Conha, e ela reunia toda a família, e em dias de chuva, lá na casa da minha avó, na roça, como o pessoal chama aqui, no interior, a minha avó, quando a família estava lá em dias de chuva, eu era pequeno, tinha 3, 4 anos, mas o barulho eu guardei. Porque a gente, enquanto criança, brincava em volta da cozinha e a minha avó estava fritando pastel. Olha a mente como ela cria. Isso é fantástico. Então eu me lembro da minha avó numa frigideira grande, uma panela grande, fritando um monte de pastel para todo mundo. E quando ela colocava o pastel na frigideira, fazia... Então eu me lembro, para mim, da minha avó fritando pastel. Então é uma lembrança boa que eu tenho. E aí nós dois rimos e eu troquei a música. Então, para o paciente relaxar, a nossa música, aquilo que você coloca como som, ele tem que atingir uma parte do inconsciente, tem que passar pelo bloqueio do racional. Porque ele vai ficar buscando lembrança. Se você coloca uma música que ele canta, que ele conhece, um piano, na cabeça dele ele vai ficar cantando, vai ficar acompanhando a música e não vai relaxar. E aí ele continua atento. Então precisa ser um som que fure este bloqueio, que ultrapasse essa barreira. Olha só que interessante. Então isso é a questão, a linguagem emocional através da música.
Então, quem estuda isso? A ciência chamada psicossomática. E se você pegar um papel e caneta agora e colocar ciência, estudar psicossomática, e você for procurar, por você mesmo você vai chegar nessas mesmas conclusões que eu cheguei. Mas tem que estudar. Então, essa ciência, ela interpreta como que o nosso sistema age nos fatores biológicos, psíquicos e sociais. Eu já atendi pessoas com dores e tensões que chegam relatando que passou um dia tão estressante no escritório, no trabalho, na repartição, que ela estava com vontade de estrangular alguém. Eu estou com uma raiva de fulano de tal que trabalha comigo. Essa raiva é o quê? É uma leitura bioquímica. Só que por fatores sociais, este paciente ele não pode ir lá e matar o outro estrangulado. É um fator social impeditivo. O bom senso segura ele ou ela para não ter aquela reação. E aí, mas a descarga ocorreu. Na mente dele, ele estava vendo assim no pescoço do outro. Você já pensou? E essas pessoas vêm para você tratar, vêm para mim, vêm para o meu atendimento, vão para o seu atendimento. E se você não sabe fazer essa leitura, você não conseguirá ajudar. A melhora será momentânea. A melhora será de algumas horas. Apenas um processo de alívio, relaxamento, amassamento muscular momentâneo, porque a descarga hormonal continua no cérebro. Então é muito sério o que a gente faz. E é muito importante o que a gente pode fazer também. Mas a gente tem que tomar posse dessas informações. Você tem que estudar sobre isso. Você tem que ter as informações. Se você não tiver informação, como é que vai fazer? Então, o nosso ambiente bioquímico corresponde a uma emoção. E essa emoção modifica o sistema imunológico. Muitas vezes pode abrir espaço para problemas, para doença. Então vamos falar aqui dos sintomas agora, alguns problemas e conexões emocionais para você. Eu tenho uma lista com mais de 100, eu vou entregar isso lá no curso de agosto. Mas aqui eu vou entregar para você alguns deles. Por exemplo, ansiedade. Segundo a pesquisa desse estudo, que me forneceu esse livro que eu tenho, o livro e a associação emocional, o livro que fala sobre essas associações emocionais, tem lá ansiedade, falta de confiança no processo da vida e o seu fluxo, necessidade de controlar tudo. Então, pessoas que não conseguem controlar tudo que puderem, elas são ansiosas, porque ela acha que alguém está sabotando, alguém está falando mal, alguém está tentando roubar o lugar dela, alguém está tentando prejudicar. Necessidade de controlar tudo e fica roendo a unha porque não consegue controlar as variáveis. Nem todas as variáveis estão no nosso controle. É muito pouco o que a gente tem controle perante a vida. Então essas pessoas têm falta de confiança no processo da vida e no seu fluxo. Porque elas não confiam nelas mesmas, elas não confiam em outras pessoas, elas não conseguem ter o controle. E esse emocional prejudicado leva a esta ansiedade, segundo esse material que eu tenho acesso. Depois, aquele aperto na garganta, aquele nó na garganta, é o quê? Segundo esse sistema, um sintoma, uma emoção associada é medo e falta de confiança. Você já sentiu um nó na garganta? De repente você ir pedir um aumento para o seu chefe, sabendo que você merece, sabendo que a empresa consegue organizar isso, mas você tem um nó na garganta, tem um medo, a falta de confiança de ir lá falar com ele. Eu senti isso quando eu fui pedir a minha primeira namorada em namoro. Aquele nó na garganta, falta de confiança. E se a pessoa disser não? Eu olhava para ela de um lado, ela olhava para mim do outro. Jovens, praticamente adolescentes, você tem aquele impulso romântico da vida. Aquela vontade de ter um relacionamento, de pedir alguém em namoro. Mas aquele nó na garganta impede de você falar, quer namorar comigo? E isso se traduz na vida de adultos. Tem muito adulto com sentimentos que foram fragmentados ou fragilizados lá na infância. Então, aperto na garganta pode ser medo e falta de confiança.
Quem aqui que é massoterapeuta que está comigo, coloca um joinha aqui se você já vai se identificar com isso. Aperto na garganta na hora de falar de dinheiro com o seu cliente. Medo de perder o cliente por falar em valores. Se você se identifica, coloca aí. Azia. Azia está relacionada também a medo. Artrite, relacionada a críticas a si mesmo e aos outros. Pessoas que são afiadas em criticar todo mundo ou criticar a si mesmo. Ontem a gente falava sobre autoimagem. A imagem que a gente tem no espelho e a imagem emocional. Depois, a artrite também pode estar relacionada a ressentimento, falta de amor. Então, olha só quantos sentimentos, dores que trazem para a gente, e a gente, se aprofundar, se souber disso, consegue tratar. Bursite, raiva excessiva, vontade de agredir alguém. Acabei de falar sobre isso, aquela vontade que eu tenho de estrangular a pessoa que trabalha lá comigo. Depois, você tem aqui candidíase. Candidíase, raiva, exigência e desconfiança no relacionamento. Pessoas que têm uma excessiva necessidade de controle, e aí ela não tem confiança no parceiro, não tem confiança no cônjuge. Então, essa desconfiança excessiva, essas exigências e cobranças excessivas em um relacionamento, nesse caso, pode gerar candidíase. A não doação, eu querer receber sempre mais do que... Eu não dou nada para ninguém. Não dou e não me dou. Mas eu quero tudo de todo mundo. Então, essa é a questão da não doação. A pessoa que exige do mundo, o mundo me deve. Pode levar esse problema aqui. Depois, um problema campeão de busca por massoterapeutas. Dores ciáticas e lombares. Tá lá de novo essa emoção, medo. Tá? Medo do quê? Medo por causa de dinheiro, medo do futuro, tá? Falta de apoio financeiro, bloqueios emocionais para fazer as coisas. Atitude, falta atitude. O medo bloqueia e não existem atitudes transformadoras. E esse medo só exponencia. Eu vou contar para você rapidamente um caso também de uma paciente minha, mulher acima dos 50, passando por problemas no relacionamento com o cônjuge, à beira de identificar a necessidade de uma separação. E ela veio para tratar dores nas costas. Ela veio para tratar lombalgia e passou maus bocados com essas dores, inclusive de limitações de mobilidade dos membros inferiores. Nós fizemos o trabalho mecânico, nós fizemos o trabalho de ajuste, nós fizemos o trabalho de correção de postura. E ela começou a trabalhar dentro dela essas questões, porque os clientes acabam falando como eles estão passando na vida deles. E por ter domínio dessas estruturas, desses conhecimentos, a gente acaba conversando sobre isso. Qual é o seu medo? Do que você tem medo? O que você está passando de repente na sua vida que pode estar levando você a ficar estressado? No curso emocional a gente entrega um mapa de como fazer isso. Então ela me disse, olha, eu estou em processo de separação, eu estou em processo de conflito dentro da minha casa e isso me deixa com muito medo, porque eu já estou numa idade considerada avançada para o mercado de trabalho e eu tenho medo de não conseguir sobreviver e de pagar minhas contas sem o apoio financeiro do cônjuge. Então aquilo que ela me falou há algumas semanas atrás bate com isso aqui que está no livro. Você já parou para pensar? Quantos milhões de pessoas, quantos milhares, centenas de pessoas estão na sua cidade, na sua região hoje, sofrendo disso por conta desses medos, por conta dessas frustrações, por conta desses bloqueios, e você nem sabia? E se você sabe trabalhar essas questões somato-emocionais, você não fica, enquanto massoterapeuta, preso ou presa somente a dores musculoesqueléticas funcionais e superficiais. Você está vendo que eu estou te trazendo aqui, abrindo um novo leque de possibilidades de trabalho para você, muito rico, onde você pode trabalhar na sensibilidade profissional e ajudar muitas pessoas, entendendo essas questões. Depois você tem aqui, cifose. Qual é a associação emocional com a cifose? Anulação de si mesmo e
comprometimento com os outros. Aquela pessoa que carrega o mundo nas costas. Já parou para ver que pessoas que têm alto nível de responsabilidade, normalmente elas são cifóticas? Eu me surpreendi com essas questões quando eu comecei a estudar isso há mais de 10 anos atrás. A pessoa vem cifótica para mim, eu já vou querer saber o que ela faz, qual é o processo de trabalho que ela realiza, qual é o grau de responsabilidade que ela tem frente ao trabalho, frente à vida, frente às estruturas que ela tem contato. Porque isso é relacionado, então, à leitura bioquímica que o corpo dela faz do ambiente, das relações, do sistema em que ela está inserido socialmente. Você sabendo disso aqui, você tem um mapa do cliente na palma da sua mão, numa avaliação, e nas perguntas certas você consegue tirar do seu cliente essas informações importantes que estão lá no fundo da memória dele, que às vezes ele respondendo perguntas técnicas de cunho de estrutura não atingem essa questão emocional. Você não chega lá. Você pode ser o melhor massoterapeuta que você for em termos de manobra, mas você não chega no emocional da pessoa com as perguntas erradas. É a mesma coisa que você ir abrir a chave de um cadeado com a chave errada. Você não consegue. Pode tentar o quanto você quiser. Se você tem um carro, vamos imaginar aqui que você tem aí diz o nome de um carro aí para mim, me ajuda aí. O Rosenberg me ajuda, a Lulovati que está aqui também, a Keila, a Cássia, o Júnior. Diz a marca de um carro aí, você que está aqui me acompanhando, diz a marca de um carro aqui para a gente fazer uma dinâmica, tá? Aí vamos continuar aqui. Então, essa lista de emoções que eu estou trazendo aqui para você, tá? Essa lista de emoções, ela tem conexões. Então, na cifose, a gente falou da anulação de si mesmo em benefício a outras pessoas. A gente falou de candidíase, de ciática, de lombar, depressão, outro sintoma aqui, tá? Depressão. O que a depressão tem de conexão psicossomática? Que leitura bioquímica a depressão consegue identificar através de avaliação? Desesperança. Você começa a conversar com uma pessoa que está deprimida, ela não tem esperança de futuro. Primeiro que ela não tem brilho no olhar. A postura é uma postura derrotada, largada, jogada. Você consegue perceber. A pessoa diz para você, eu estou deprimido por isso, por isso, por isso, por isso. Voltando à questão anterior aqui da chave. A Lulovati colocou aqui um Fiat. Vamos dizer que você tem então um Fiat Uno. Tá? Eu tenho um Fiat Uno. E aí eu quero ligar esse Fiat Uno com a chave de um Fiat Siena. Tudo é Fiat. Mas a chave que gira para dar a partida no Fiat Uno é a chave do Fiat Uno, não é a chave do Siena. Olha só. Então, o massoterapeuta, se ele não entende essas questões emocionais, ele quer ajudar o paciente fazendo manobra mecânica e ele quer que aquela ficha que fala só sobre coisas mecânicas abra a chave do cliente. Não vai abrir. Não adianta você forçar. Ele vai ser amassado por você ali, vai ter uma liberação momentânea de estrutura mecano-funcional, mas a questão que está lá dentro, você não tem a chave. A chave está aqui nessa estrutura que eu estou contando para você. E a chave do processo de uma massagem, do ponto de vista emocional, não está nas manobras. A chave para que o paciente permita a manobra acontecer está na avaliação, está na conversa, está na avaliação, na sensibilidade do profissional. Essa questão, então, da depressão. E ela acomete muitos massoterapeutas, inclusive. Ansiedade, medo em relação ao futuro. O cara tá lá, a mulher tá lá há 5 a 10 anos e não consegue passar dos 2, 3 mil reais de faturamento. Veio a crise e caiu para menos de 1.000, as contas acumularam, os problemas aumentaram, a família está cobrando, os sonhos tiveram que ser abandonados. Então ela tem uma desesperança em relação ao futuro.
Que tudo que ela sabia e sabe fazer não tem valor na sociedade, derreteu. Então, tem que saber dessas coisas. O profissional de saúde da massoterapia, das terapias do toque, que vai trocar energia com a pessoa, ele tem que saber o que é que está acontecendo também nessas outras áreas. Se você sabe qual é o modelo para investigar, você sabe como oferecer o seu trabalho. Essa é a minha briga com os massoterapeutas que insistem em saber somente técnica e manobra e não estudam, não evoluem a sua base de pesquisa para essa questão psicossomática. Então eu tenho a depressão, agressividade não expressada também, tá? Desesperança, agressividade não expressada, medo da vida e medo da morte. Medo da vida. Medo dos desafios que a vida tem. E medo da morte, medo de morrer. Eu tenho medo de morrer atropelado. Eu não vou. Antigamente, tinham aquelas pessoas que não saíam de casa sem ouvir o horóscopo. Você lembra disso? Eu lembro disso há muito tempo atrás, na minha infância, que existiam pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo ou escutar o horóscopo no rádio. É a pessoa que tem medo do que a vida tem lá fora de desafio para ela. Então, esses sentimentos, essas estruturas, elas estão conectadas com várias áreas neurais, somato-emocionais. Então, o estudo da psicossomática leva a esse conhecimento. Então, se você, enquanto terapeuta, conhece essas estruturas emocionais, você consegue ler o seu paciente, o seu cliente, em relação a medo, ansiedade, aos sintomas que ele fala para você que não estão na ficha de anamnese do mecanicismo. Tá? Aí você tem pensamentos negativos recorrentes, gente que só pensa desgraça, gente que só fala desgraça, gente que só atrai desgraça. Isso também faz parte. Aquele sentimento de derrota permanente. E pessoas que querem livrar-se das pressões da vida. Sempre procurando alguém para ajudar a fazer alguma... Fulano, faz isso para mim, ciclano, faz aquilo. Você bem que podia me ajudar nisso, né? Não, mas você bem que podia fazer esse trabalho para mim. Ô, fulano, eu estou muito ocupado, mas bem que você podia me ajudar com isso. Então, são pessoas que procuram que outras resolvam os problemas para ela. Então, essa questão da depressão é uma questão psicossomática muito profunda. É uma raiz que, se a gente ficar aqui, a gente tem assunto para o ano inteiro. Depois, então eu falei aqui para você, ó, ansiedade, aperto na garganta, algumas questões mecânicas, bursite, ciático e lombar, cifose, depressão, azia, artrítica, didíase, disfunção erétil, disfunção da fala, distrofia muscular, problemas estomacais, intestino preso, problemas dos pulmões e queda de cabelo. Todos esses sintomas que eu falei por último aqui, eles têm uma correlação emocional. Tá? Eu tenho mais de 100 doenças e problemas somato-emocionais com as correlações. E como isso interfere no físico, na estrutura e como nós podemos atuar sobre elas. Então, estudando essas estruturas, abre-se para o profissional que estuda isso um leque de opções para poder ajudar um outro grupo de pessoas que vem até o terapeuta com um problema mecano-funcional ou estrutural, mas a raiz e a origem desse problema está lá no emocional, está lá na mente dele, está lá nos estímulos. Lembra que eu comentei aqui no início da live das duas pessoas que eu achei que eu estava abafando, colocando uma música relaxante e para eles aquela música tinha um outro sentido? Então é isso. Você vai tentar fazer o seu melhor do ponto de vista mecânico, do ponto de vista estrutural, de técnica e manobra, mas não vai ser suficiente nunca. Igual a nossa colega colocou aqui, a Lulovati. Você vai tentar ligar um Fiat Uno com a chave de um Fiat Siena. Tudo é Fiat. Mas o miolo da chave, o buraco da fechadura é outro. Ah, o seu problema é emocional. Mas qual problema emocional? Você está vendo aqui, depressão tem uma situação, ansiedade tem outra. Raiva, medo. Cada uma tem uma assinatura bioquímica. E aí, de repente, você vai conversar com as pessoas, mas isso aí não interessa para a massoterapia, o que interessa para nós é manobra, o que interessa para nós é técnica. Essa galera é a galera
do mecanicismo. Sempre foi assim, então vai ter que ser assim. E se precisar mudar, o que você vai fazer? Se precisar mudar, você vai estudar outras áreas. Essa área da psicossomática que eu estou te dando aqui de presente. Então, todas essas estruturas fazem parte do nosso contexto de trabalho. Você já parou para perceber que de repente você está atendendo alguém, termina um atendimento, a pessoa sai leve e você, terapeuta, fica pesado? A sua vibração fica ruim, a sua emoção fica abalada, o seu corpo fica tenso, dolorido. Eu já passei por isso. Até aprender a lidar com essas emoções. De repente você também. E por que acontece isso? Então, porque há uma troca de energia. Energia mecânica e a energia do ambiente também. O nosso corpo ele faz essa leitura. Nós somos um filtro emocional. Muitas vezes a pessoa fala coisas da vida dela e compara, o terapeuta compara com a vida dele. Imagina que uma mulher massoterapeuta que vive um relacionamento com um marido ciumento, que só deixa ela fazer massagem em mulher, não deixa ela fazer massagem em homem. Vamos pensar aqui junto comigo, tá? E aí ela recebe uma outra mulher que vive um relacionamento abusivo. Quando essa outra mulher, essa paciente, começar a falar para ela do que ela vive, do que ela sente, essa terapeuta vai incutir em si mesma comparações emocionais e vai refletir nela o estado emocional da cliente. Então ela não consegue ser imparcial, porque ela sabe exatamente o que aquela pessoa está sentindo. Então ela foi atingida pela narrativa do outro. Percebe essa conexão? Então tudo é informação. Nosso cérebro capta, interpreta e fabrica hormônios para reagir a isso. Tem algumas áreas de trabalho, de terapias que trabalham na área de voluntariado. As pessoas que trabalham com voluntariado, elas sentem como uma ofensa cobrar alguma coisa de alguém. A Kênia está colocando essa situação aqui para a gente. Então, esses comentários de vocês são muito bons e importantes e eu quero que vocês façam comentários sobre o que a gente está conversando aqui. Eles enriquecem a nossa live. A Kênia está colocando aqui, professor, eu passei exatamente por isso. O que é isso? Possivelmente a identificação com o estado mencionado por um cliente. Então você, enquanto profissional do toque, se você tem as ferramentas para abrir a caixa preta das emoções, pode ser que você não saiba mexer com o que tem lá. Você não é psicólogo, você não é psiquiatra, não tem intenção de invadir outra área. Mas, se você tiver luz sobre essas estruturas, você consegue fazer o seu trabalho de forma mais assertiva. Você consegue melhorar o seu trabalho, o seu atendimento. Você sabe o que você pode falar, o que você não pode falar. Por exemplo, coisa que você não pode falar para um depressivo. Isso não é nada. Isso vai passar. Você vai vencer. Ele olha para você e diz, você está dentro da minha cabeça? Você está na minha vida para saber se vai passar? Como que você tem a coragem de dizer para mim que não é nada? Você sabe quanto que eu estou sofrendo? Eu aprendi isso num curso com um psicólogo. Tem coisas que você não pode falar. Tem coisas que você não pode falar para o idoso. Tem coisas que você não pode, não deve falar para uma criança. Tem coisas que você não pode, não deve falar para uma grávida. Tem coisas que você não pode e não deve falar para um depressivo. Tem coisas que você não pode, não deve falar para um homem ou para uma mulher. Então não são só as contraindicações mecânicas do processo de massoterapia. Mas isso tem que ser guardado para você. O que você acha, o que você não acha. A pessoa não quer saber o que você acha, ela não está nem aí para a sua observação em relação à sua vida pessoal comparando com a dele. Ele está ali na frente de um profissional e você, como profissional, tem que manter uma linha e uma conduta de comportamento. Aqui, ó, o massoterapeuta pode... uma mensagem aqui. A maioria, para mim, são homens. A Cássia colocou aqui, Cássia Batista. O massoterapeuta pode falar de suas experiências vividas e que conseguiu sair em muitos problemas pensando positivo, sonhando e tendo objetivo.
não desistindo, acreditando. Essa é a sua visão de como você venceu o seu problema. Mas se você não tem essa relação mais aprofundada com este cliente, com esta cliente, se você não tem estes conhecimentos, isso tudo que você falou aqui entra por aqui e sai por aqui na vida dela. Porque ela vai dizer o que é pensamento positivo para ele e o que é pensamento positivo para mim. O que é acreditar para ele e o que é acreditar para mim. Então, o espinho na carne que estava em você foi lido, visto e trabalhado de uma forma que, de repente, ela não interpreta assim. Porque o espinho dela é outro, está em outro lugar, causando outro tipo de dor. Então, é bastante complexo. É enriquecedor, mas é complexo esse trabalho de entender essas conexões emocionais. Então, quando eu entendo, quando eu pratico, quando eu faço essa leitura, eu consigo entender um pouco melhor a complexidade do ser humano. E aí eu não fico só no mecanicismo. Ou pode ser que isso te assuste e você não queira mais estudar isso aqui e você passa a sua vida inteira só pensando em manobra mecânica. Aí você fica na superficialidade e tá tudo bem, é uma opção sua, segue a sua vida aí. Com essa opção profissional. Não, eu quero ficar só nisso, professor. Eu quero só tirar essa dor, eu quero acreditar que o que eu estou fazendo já resolve. Eu não quero estudar isso aí. É um direito seu. Agora, quanto mais você estuda, mais você se aprofunda, mais rica será a sua avaliação e a possibilidade de ajuda que você pode entregar às pessoas que te procuram. Então, para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje, a gente falou sobre a linguagem das emoções e eu entreguei aqui para você alguns sintomas. E esses sintomas a gente vai falar lá em agosto no curso. Mas eu falei sobre ansiedade, aperto na garganta, azia, bursite, candidíase, ciática e lombar, depressão, disfunção erétil, distrofia muscular, queda de cabelo, problema pulmonar, intestino preso. Quais as correlações disso com as emoções? Qual é a associação emocional que gera isso? Se você chegou agora no finalzinho da live, você volta lá depois, pode assistir, eu vou deixar gravado aqui, e você pode pegar essas informações e levar para o seu dia a dia de trabalho, de atendimento. Vamos ver a última colaboração aqui da Lu Lovati. É importante para o massoterapeuta a imparcialidade e o não julgamento e sim compreender o processo do cliente e ajudar ele a aceitar a sua ajuda, não é isso? Exatamente. Você vai dar as opções. Eu posso entregar as ferramentas para você, mas quem vai usar a ferramenta é você. É igual eu estou falando aqui. Lá no mês de agosto a gente vai fazer um curso sobre isso. Eu estou até te convidando a me seguir aqui mais vezes para saber o que vai rolar lá. Mas no dia de fazer o curso, se você não tiver lá, todas essas lives aqui, elas foram superficiais. Você pode pegar isso aqui e descobrir sozinho, ou você pode pegar o material pronto e desenvolver. Eu estou te entregando a ferramenta. Quem vai utilizar é você. Eu posso te levar até a porta do paraíso, mas quem tem que dar o passo para passar por a porta e entrar no paraíso é você. Então, em relação a estudos dentro da massoterapia, é exatamente isso. Eu posso te mostrar onde é que está o negócio. O que precisa ser feito, o que já foi estudado, qual ciência que está à frente dos estudos, como você pesquisa lá nessa ciência. Só que se você não for pesquisar, não for estudar, não vai adiantar nada. É o terapeuta que tem que mudar. A pandemia expôs uma fragilidade imensa da massoterapia, que é a limitação, ficar preso em técnica e manobra a vida inteira. Isso vem acontecendo no Brasil desde sempre. E expôs uma fragilidade. O pessoal da massoterapia, principalmente da área de alívio de dores, tensões, a parte estrutura, se viu limitado pela pandemia. Se você tem a condição de entender a linguagem das emoções, você tem um novo campo de trabalho para atuar. Mas precisa estudar para isso. Tá bom? Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Hoje a gente falou então a linguagem das emoções. Amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais com você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a cada um de vocês pelos comentários. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.